Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem foi lançado, digamos assim, um repto a todos os membros desta Comissão. Isto é, nós estamos perante uma constatação de facto. O princípio que deve ser seguido nesta e noutras comissões é, inquestionavelmente, a de cada deputado um voto e o voto não por bancada, mas o voto individual. Estes são os dois princípios basilares do funcionamento desta Comissão. No entanto, todos percebemos que, por razões perfeitamente compreensíveis, todos os grupos parlamentares viabilizaram pelo voto uma constituição de uma comissão parlamentar que não assegura o princípio da representatividade tal qual, ou pode não assegurar o princípio da representatividade tal como manda o regime jurídico, também o regime jurídico das comissões de inquérito. E convém que, portanto, esta situação de facto seja recordada. E, portanto, nós tentamos encontrar uma solução que pudesse ser usada apenas como método de recurso nas situações conhecidas em que o voto individual pode não assegurar o princípio da representatividade. Nós sabemos em que, pelo menos em temos consciência de pelo menos duas situações em que isso pode ocorrer. Em que o grupo parlamentar do PSD e os 7 deputados, assim é que é mais correto dizer, os 7 deputados do PSD em representação do PSD, mais o deputado do PCP em representação do PCP, podem votar num sentido que nesta Comissão não assegura a maioria, mas essa maioria é assegurada no plenário. O mesmo se pode dizer da conjugação do mesmo tipo de votação dos senhores deputados do PSD com o seu deputado do Bloco de Esquerda nesta Comissão. Bom, e a questão é, o desafio é como é que nós, nestas circunstâncias, e apenas nestas circunstâncias, podemos, à partida, estabelecer um acordo que permita que haja um respeito pelo princípio da representatividade. Julgo que todos querem assegurar esse princípio. E julgo que todos estão empenhados em assegurar um método, um acordo, chamemos nós o que quisermos, que permita assegurar esse princípio da representatividade. E a única forma que eu encontrei, não quer dizer que seja a forma que eu encontrei, não quer dizer que seja a única, mas não sei se há outros senhores deputados que tenham outra solução, é a que está incorporada nos números 3 e 4. O número 3, obviamente, é uma reafirmação da situação genérica para que não haja qualquer tentativa de alteração daquilo que é um princípio adquirido, cada deputado é um voto. E o número 4 atribui nas situações, e exclusivamente nas situações, em que se verifique ser necessário garantir o princípio da representatividade ao Sr. Presidente, aos seus deputados. E nós temos que prever essa situação. E é prever a situação agora e não depois estarmos a discutir como é que se resolve confrontada a situação com a realidade. E sempre, repito, sempre que se verifique necessário garantir o princípio da representatividade, a Comissão delibera atribuindo um peso a cada deputado correspondente ao peso que ele tem do partido que está aqui a representar. São 7 deputados do PSD que representam 108 no plenário. Logo, cada deputado individualmente tem aqui o peso de 15,43, que é o resultado de uma divisão direta de 108 por 7. E assim sucessivamente, conferindo a cada voto individual este peso, nós temos rigorosamente reproduzidos aqui na Comissão
nos casos em que se verifique essa necessidade, e apenas nesses casos, a votação do plenário. A votação do plenário. É exatamente isso que se pretende, e a explicação que está em baixo pretende traduzir isto por números, no fundo. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria comentar alguns dos argumentos aqui introduzidos e colocados neste debate. Começando pelo fim, digamos assim, pelo Sr. Deputado João Almeida, que foi o último que comentou a proposta que entendemos colocar à consideração da Comissão. Vamos ver. O problema de assegurar o princípio da representatividade não tem nada a ver com o facto de haver um regime jurídico que limita a 17 o número de deputados à Comissão de Inquérito. Porque eu ontem demonstrei-o, se a composição desta Comissão, limitada a 17 deputados, fosse outra, assegurava rigorosamente o princípio das maiorias, no plenário. Naturalmente, dir-me-á, a partidos subrepresentados, eu já referi que, por exemplo, na última Comissão de Inquérito, o Partido Socialista tinha 9 deputados e o PSD tinha 4. Mas isso reproduzia exatamente o princípio da representatividade. Assegurava que na Comissão de Inquérito fosse reproduzido o princípio da representatividade, na medida em que a Comissão de Inquérito traduzia exatamente as maiorias possíveis no plenário. Coisa que a composição proposta não assegura, mas havia outra composição, com 17 membros, que assegurava as maiorias. E nós explicámos-la e demonstrámos-la ontem. 7 deputados do PSD, 3 do PS, 2 do CDS, do PCP e do Bloco e 1 dos Verdes. Reproduzia e permitia reproduzir as maiorias do Parlamento existentes. Mas não é isso. Nós não podemos alterar a composição. A composição é esta e esta é inalterável. Esta era a primeira contestação que eu queria fazer. Segunda, não é a minha intenção, como é óbvio, Sr. Deputado Velosa, alterar o peso do voto individual de cada deputado. Não é. Por exemplo, se os 7 deputados do PSD, no exercício do seu livre-arbítrio individual, optassem por 5 votar de uma forma e 2 votarem de outra, não se aplicava rigorosamente o número 4 proposto. Cada um votava individualmente. Por isso eu insisti em colocar o número 3, onde a primazia é do voto individual. Quando é que se aplicava isso? Exclusivamente numa situação. É quando os 7 deputados do PSD votassem todos no mesmo sentido, conjugados com o mesmo sentido de voto do deputado do PCP ou do deputado do Bloco, e todos os deputados do CDS e do PSD e do PS votassem de outra forma. E era só aí, nessa situação, se deveria aplicar o número 4. E mais em nenhuma. Portanto, esta proposta não tem esse sentido, mas eu, depois do debate, gostava de fazer uma pergunta para clarificar aquilo que vai no pensamento de todos, para sermos claros. E não nos limitarmos o regime jurídico diz limitado a 17,
ai, de facto isto não assegura a representatividade, há isto, há aquilo. Eu só repeti este argumento de uma forma meramente acidental, não é intencional, Sr. Deputado João Almeida. E a pergunta que eu faço é esta: o que é que os seus deputados todos pensam fazer se verificar algum dia no desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão a situação que tem sido aqui elencada? Qual é a deliberação que a Comissão tomou? E eu esta resposta gostava de a ter. É aquela que resulta do voto individual, isto é, 7 deputados do PSD mais 1 deputado do PCP ficam em minoria relativamente às outras, se forem noutro sentido? É isso? Pronto, sendo assim, percebe-se que não há solução. Se fosse o entendimento dos seus deputados, haveria solução seguramente. Mas não é. Portanto, não pretendem, de facto, reproduzir aqui outra coisa que não seja a mera soma dos votos individuais. Sendo assim, muito bem. Estou esclarecido. Então, foi uma resposta rápida e imediata, quer da parte do PSD, quer da parte do PS, quer da parte do CDS. Suponho que o Bloco de Esquerda não tem esse entendimento, estava de costas, não vi. Mas a verdade é que se eu percebesse ontem que o entendimento perante uma situação destas era este o entendimento, não me tinha sequer pensado numa solução que permitia superar essa situação. Esta solução tem como objetivo único superar essa situação. Os senhores não querem superar uma situação de falta de representatividade, muito bem, eu aceito e registro.